Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre taxa Selic. O que é a taxa Selic e o que acontece quando ela cai ou quando ela aumenta? Vamos descobrir? Então você já ouviu falar na taxa Selic? Então a gente tem aqui a definição da taxa Selic, né? Ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então é uma taxa essencial. Se você está acompanhando um jornal, você vai ver que sempre fala, né, se aumentou, se diminuiu a taxa Selic, qual que é o impacto dela na economia, na nossa vida. E aqui, para que ela é usada, pessoal? Ela é um instrumento da política monetária do Banco Central. Ou seja, ela é um instrumento de controle da inflação, né, dos juros no Brasil, né? Então, muitas vezes a taxa Selic, para controlar a inflação, é necessário cortar ou aumentar, né? No caso, para controlar quanto que está o ritmo da economia, o ritmo de compra das pessoas, a taxa Selic ela termina tendo um papel essencial. Então, se ele quer controlar a inflação, o ritmo, né, do consumo e a inflação, automaticamente o Banco Central vai tomar decisões importantes. Será que é a hora de cortar ou se é a hora de aumentar a taxa Selic? Vamos ver como que acontece isso nessa aula? Então vamos ver isso com o caso aqui do Gastão, né? O Gastão ele continua recebendo, né, informações de finanças, aquele treinamento especializado que ele está tendo de educação financeira. Ele está agora com uma nova preocupação, pessoal. O Gastão já está em outro nível, né? Ele não está mais gastando compulsivamente, ele já equilibrou suas finanças e agora ele está com algumas economias, ele já tem dinheiro guardado. E alguns, né, desses valores guardados, né, algumas das suas economias, estão em aplicações financeiras que rendem de acordo com a taxa Selic. Então ele está preocupado, por quê? Se cair a taxa Selic, o que vai acontecer com as suas aplicações financeiras? Então, nós sabemos que nesse momento a gente está próximo, né, de ter uma queda, né, na taxa Selic, mas se vocês observarem, né, todo o tempo, é só acompanhar as notícias, hoje está no momento que está próximo da queda, mas pode mudar depois de um período e de novo aumentar novamente, né, a taxa Selic ter outro impacto nas aplicações financeiras e na economia. Mas vamos ver o que vai acontecer com as economias do Gastão nesse momento, né, que a taxa Selic está em vias de cair, em vias de uma queda, né, planejada aí para os meses à frente. Mas vamos ver também o impacto, né, no controle aí da inflação. Qual é o papel aí da taxa Selic? Vamos ver aqui então. Então, pessoal, quais são os efeitos da taxa Selic, né, na nossa economia? Então, quando o Banco Central ele altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos, né, que estão indexados a ele, o que acontece? Também são alterados, né? Então, porque o custo da captação dos bancos muda, né? Então, o que acontece? Quando a taxa Selic está alta, os bancos eles também têm os seus custos alterados, né? Então, quando os bancos têm os seus custos mais elevados, o que acontece com a taxa de juros para a pessoa que está lá precisando de um empréstimo, de um financiamento? A taxa de juros sobe, né? Se a taxa de juros sobe, o que acontece? Vai desmotivar, menos consumo, então termina que as pessoas vão recorrer menos a empréstimos, menos a financiamentos, isso desaquece e naturalmente isso termina baixando a inflação, porque menos consumo gera menos inflação. Então, aumentou o Selic é uma tendência, né? Vai diminuir aí, né, o consumo e vai diminuir a inflação. A gente vai percebendo isso no mercado financeiro, no dia a dia, em tudo que você vai comprar. Se tem menos gente consumindo, é a lei da oferta e da procura, né? Se tem menos gente interessada por um produto, o que vai acontecer? Termina abaixando o preço daquele produto. Então, taxa Selic elevada, menos pessoas pedindo empréstimo, menos pessoas comprando, então a inflação cai. E aí a redução da taxa Selic, por exemplo, ela diminui o custo da captação dos bancos, aí leva para o outro movimento, que seria a queda dos juros, que é o que a gente está próximo de viver agora, né? Vai cair a taxa Selic em breve, vai cair os juros, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo, acelera a economia. E isso também, por outro lado, pode começar a gerar mais inflação de novo. Então tem todo um controle aí de inflação que o governo todo o tempo vai abaixando e aumentando a Selic todo o tempo para ver se a inflação fica sob equilíbrio. E aí a gente tem o que? Quando sobe a taxa Selic, é o que a gente acabou de falar, né? Os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos também ficam mais altos e isso desestimula o consumo, né? Então a inflação termina caindo.
Por outro lado, né, a gente tem aí que você vai pedir dinheiro emprestado, né, se a taxa Selic ela cai, né, e você vai pedir dinheiro emprestado e os juros cobrados são menores, o que vai acontecer? Você vai ficar mais animado para pedir mais empréstimos, né? Então você vai ficar mais animado para comprar. As pessoas elas têm essa reação, né, no geral. Talvez você especificamente não, você nem esteja pensando no financiamento, no empréstimo, mas no geral as pessoas veem também o que cabe no seu bolso e às vezes a taxa está mais baixa, aí ela consegue parcelar mais compras, ela consegue fazer mais empréstimos, vai comprar um carro, vai comprar parcelado, a taxa caiu de juros, ficou menor a parcela, dá para colocar no meu orçamento, isso impulsiona, né, o consumo e termina aquecendo a economia quando a Selic cai, mas ao mesmo tempo fica em vias de aumentar a inflação. Então, na verdade, tem os dois efeitos. E aí o equilíbrio é o que o Banco Central procura, né? Chegar numa taxa Selic que a inflação também esteja controlada, que as pessoas estejam consumindo, mas a inflação não tenha fugido do controle. Então a gente tem aqui o resultado, né, de quando a taxa Selic cai. Ó. Isso estimula o consumo, isso é bom para a economia, mas ao mesmo tempo tem o risco de novo, né, perder o controle da inflação. Então, que a gente nesse momento, o que aconteceu? A taxa Selic hoje ela está bem alta, né? E ela está quase sendo cortada. Por quê? Porque nesse momento a gente não está num período de inflação. Se a gente olhar, né, o outro índice que a gente vai falar depois, né, que é o IPCA, ele está em queda. Então a inflação está em deflação, na verdade, nesse momento. Então o governo vai cortar aí a taxa Selic. Isso vai acelerar a economia, mas corre-se aí o risco de acelerar bastante a economia e gerar de novo inflação. Então, pessoal, e o que vai acontecer com o Gastão? O Gastão está muito preocupado com suas aplicações. Ele tem aplicações que estão atreladas à taxa Selic. Ele tem, por exemplo, o Tesouro Direto, né? Ele tem aí o Tesouro Selic. O governo vai cortar um pouco da taxa, vai cortar o rendimento dele também. Ele vai perder um pouco aí, né? Tem vários aí, os CDBs, né? Os LCs, LCIs, LCAs, tem vários que estão indexados à taxa Selic por meio de uma outra taxa que é chamada de CDI. A taxa CDI ela é muito próxima da taxa Selic. Então, na verdade, se você consultar aí quanto vale a taxa Selic hoje, quanto vale a taxa CDI hoje, elas são muito próximas. Uma acompanha a outra. Na verdade, a taxa CDI acompanha a taxa a taxa Selic. Então, como a gente está no momento que a taxa Selic vai cair, todas as aplicações que seguem a taxa CDI também vão cair, né? A gente está falando de renda fixa, de CDB, de alguns fundos que acompanham, né, o Tesouro Direto. Então, o Gastão está preocupado e ele tem razão porque vai cair a taxa Selic, ele vai ter menos rendimento. Será que é o momento de ele trocar de aplicação financeira? Né? Essa é a pergunta que ele está, né, nesse momento dando atenção especial. Será que ele precisa trocar de investimentos? Então, realmente não tem uma resposta única, né? Na verdade, a gente vai continuar vendo a educação financeira, tem que equilibrar um conjunto de aplicações, não dá para aplicar somente num tipo de aplicação. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, aqui nesse podcast vai trazer para vocês mais informações sobre a taxa Selic, como o governo usa isso como instrumento de controle da inflação e vocês vão entender cada vez mais esse sobe e desce da Selic, né? Porque uma hora ela está sendo cortada, outra hora o governo precisa aumentar. Sempre que ele vê que a inflação está, né, fugindo do controle, ele aumenta bastante a Selic. Quando ele vê que a inflação está sob controle, como a gente está vivendo nesse momento agora, ele vai cortar de novo a Selic, mas esse podcast vai adicionar pontos interessantes. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique, e bem-vindos também ao podcast Educação Financeira, o caminho para a liberdade financeira. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para entender o funcionamento do mercado financeiro, a taxa Selic. Prepare-se para desvendar os segredos por trás dessa importante taxa, como ela impacta as nossas finanças. A taxa Selic, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, conhecido como Copom, e serve como referência para os juros praticados no mercado. Você já ouviu falar da taxa Selic? A taxa Selic desempenha um papel crucial na economia
influenciando diretamente diversas áreas, como empréstimos, financiamentos, investimentos e inflação. Ela é utilizada como parâmetro para a remuneração de aplicações financeiras de renda fixa, como títulos públicos, CDBs e fundo de investimento. Quando a taxa Selic está alta, você sabe o que acontece? Os juros dos empréstimos e financiamentos também tendem a ser mais altos. Isso pode encarecer o crédito e desestimular o consumo, já que as pessoas ficam mais cautelosas na hora de contrair suas dívidas. Por outro lado, quando a taxa Selic está baixa, os juros podem ser mais atrativos, incentivando o consumo e o investimento. É importante ressaltar que a taxa Selic não afeta apenas os investidores e tomadores de crédito, mas também todas as pessoas que buscam educação financeira sólida. Acompanhar as variações da taxa Selic é fundamental para tomar decisões informadas em relação aos nossos investimentos, endividamentos e planejamento financeiro pessoal. Então, pessoal, vocês podem assistir na íntegra também na plataforma, ouvir na íntegra, né, esse podcast que vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Então, agora é com vocês, pessoal. Esse exercício é para vocês pensarem um pouquinho. Qual das seguintes opções descreve corretamente a taxa Selic? É a taxa de juros cobrada pelos bancos aos seus clientes? É a taxa da inflação anual do país? É a taxa de juros básica da economia brasileira? É a taxa de retorno média dos investimentos em ações. Agora é com vocês. Então, pessoal, vocês conseguiram aí chegar, né, na alternativa C, parabéns, é a taxa de juros básica da economia brasileira, né? Então, as outras descrições falam de taxas, né, mas elas não descrevem assim como realmente é a nossa taxa Selic, como a gente está vendo nessa aula, né, um instrumento de controle do governo, por isso que ela é a taxa de juros básica da economia brasileira. Não deixem de acessar, pessoal, Saiba Mais, tem mais vídeos que vocês vão gostar e vão ajudar aí a compreender mais sobre a taxa Selic e sobre educação financeira. Então, a nossa frase de conclusão: conhecer a taxa Selic e o seu impacto no mercado financeiro é essencial para planejar suas economias, seus investimentos. Ótimos estudos a todos e até a próxima!